Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer, né, chegarmos aí à terceira edição do Conversa com o Escritor, que hoje recebe com muita alegria, muito contentamento a presença aí negra do Tiago Iuri, esse poeta que nasce, né, que brota aí na região norte do estado do Rio de Janeiro. E eu inicio essa conversa primeiro agradecendo, Tiago, pela tua presença aqui, pela tua participação e perguntando como é que você está, como é que estão as coisas aí, e te apresenta um pouco para esses estudantes da escola Dom Vital, EREM Dom Vital, em Casa Amarela, no Recife, para os professores, para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Por favor. Boa tarde para quem já está por aí. É um prazer falar com vocês, né, e falar com uma galera que está tão distante, né. Eu acho isso muito bacana, essa experiência. Eu sou o Tiago Iuri. Vamos trocar uma ideia sobre literatura, sobre poesia, e algo que eu sempre gosto muito de falar, sempre estou aberto, então para mim sempre é um prazer falar de literatura. Aqui, né, graças a Deus as coisas andam bem, entre aspas, né, porque o estado do Rio está passando por uma situação um pouco problemática, com os casos de coronavírus e as mortes diárias, mas a gente está aí sobrevivendo, lutando e fazendo poesia. Ok, coisa boa. Iuri, eu tomei conhecimento da sua poesia pelo Facebook, não é? Então, um poema seu atingiu a marca, né, incrível, de mais de 1 milhão de visualizações, e a gente acabou por perceber que a internet é esse espaço, né, em que muitas vezes os intelectuais, os escritores, aqueles que produzem algum tipo de arte, né, encontram, né, para reverberar aquilo que fazem, todo o seu potencial. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência e sobre essa sua relação com esse universo digital que, de alguma forma, contribuiu para divulgar o teu trabalho. Então, principalmente a gente que faz literatura, a gente que não tem que é pouco conhecido ainda, quando a gente é pouco conhecido, quando a gente ainda é só uma pessoa que escreve poesia, a internet e as redes sociais, propriamente dita, elas se tornam um bom lugar de divulgação. Porque na internet, através das redes sociais, eu consigo ter contatos com pessoas do Brasil inteiro, e consigo ter contato com pessoas que estão dispostas a ouvir aquilo. A gente sabe que a literatura não é algo tão popular, né? A literatura, isso é ruim, não deveria ser dessa forma, mas existe um público específico predisposto a estar em contato com a literatura. Então, a internet, as redes sociais, nesse período que é tão complicado publicar, né? É tão complicado se tornar reconhecido dentro dessa área, eu acredito que a internet ela seja esse lugar não só da poesia, mas de todos os artistas, um espaço mais democrático, né, para você conseguir se mostrar. E a minha experiência com as redes sociais, eu acho que ela se dá de uma forma mais proveitosa pelo fato de eu gostar de falar a minha poesia, de eu gostar de falar a minha literatura. Então eu percebo que a poesia falada ela chega muito mais do que um texto, né? Então, esse poema que você comentou, que teve mais de 1 milhão de visualizações, provavelmente, se ele fosse escrito, né, se eu tivesse publicado ele de maneira escrita, ele não teria tamanha repercussão. As pessoas gostam de ouvir, né? Nós vivemos na era do ver e ouvir, e a galera tem uma certa dificuldade de ler. Então, acredito que a poesia, que é a prima pobre, né, da literatura e das outras artes, quando ela é falada, ela chega. E aí a gente descobre que não é que as pessoas não gostam de ouvir poesia, ou que as pessoas não gostam de poesia, elas não gostam de ler, né? Então, a música, ela chega, e a poesia falada, sem dúvidas,
eu tenho essa experiência de dizer que pode chegar também. Não estou conseguindo te ouvir com clareza. Você, apesar da pouca idade, né, tem apenas 23 aninhos, podemos assim dizer, você já tem uma experiência razoável com... você ministra oficinas para professores, né? Inclusive contou com o apoio da Petrobras, né? Então, participa de saraus, de bienais. Queria que você contasse um pouco sobre essa relação de estimular nas pessoas, ou pelo menos apresentar isso a educadores que têm como prerrogativa funcional atuar nessa seara. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como é isso. Estimular o hábito da leitura. Você acabou de dizer que as pessoas não têm essa, eu não diria afeição, mas talvez esse hábito mesmo de ler. E como nadar contra a maré? Bom, então, a leitura sempre foi um tema que me interessou muito, né, desde adolescente, digamos assim. A leitura ela é algo que me traz uma série de questionamentos, justamente porque eu tive uma experiência muito particular com a leitura. Então, eu sempre quis entender por que é que quando a gente é alfabetizado, por exemplo, a gente fica encantado e quer ler tudo, e a gente vai crescendo e, aos poucos, a gente começa a se distanciar da leitura. E aí, quando eu entrei na faculdade, com 18 anos, no curso de letras, eu falei, bom, é isso que eu quero entender. Eu estou aqui para entender por que é que a gente... Então, esse foi o meu campo de pesquisa. Eu comecei a pesquisar por que é que a gente não lê, né? E aí, um dos fatores é justamente a falta de incentivo da leitura. E aí eu, como, né, enquanto aluno de um curso de licenciatura, eu tive que tentar buscar soluções para esse problema e sugestões dentro do meu campo. Né? A família não incentiva, mas isso não era o meu campo. Eu não posso entrar na casa da pessoa e fazer, mas eu estou na escola. E a escola é esse lugar. Então, a escola é o lugar que, digamos, por lei, por determinação, é onde o aluno vai ter o contato com a literatura. E o que eu percebi é que, quando o aluno ele tinha o contato com essa literatura, e aí eu estou generalizando, né? Esse aluno ele pegava raiva da literatura. Né? O aluno do ensino médio, em sua maioria, ao invés de se apaixonar por Dom Casmurro, por Machado de Assis, ele detestava. E aí eu fiquei, bom, então, o que está acontecendo? Nós, professores de literatura, precisamos, então, rever a nossa prática, né? Rever esse ensino de literatura. É claro que eu não estou transferindo toda a culpa para os professores de literatura, né, para os meus colegas de áreas, mas dizer que nós, né, talvez sejamos aqueles, e aí numa pesquisa do Retratos do Brasil, mostra que os maiores incentivadores sempre são professores. E no caso ele usa professoras, né? Sempre são as professoras que incentivam, são os maiores incentivadores dos alunos. Então, por aí eu tentei buscar formas de orientar alunos e orientar profissionais a trabalhar de literatura por um outro olhar, em que fizesse que o aluno se encantasse com a literatura, se apaixonasse por ela, porque eu acho que essa é uma das nossas funções. Você falou aí na palavra encantamento. Quem te encantou? E a ponto de te carregar no colo para o magistério, para a sala de aula, para ser um professor de literatura de língua portuguesa? Então, incrivelmente, a pessoa que me encantou a ser professor, inicialmente não era uma professora, que foi a minha mãe, que só tinha o ensino fundamental, não chegou nem a concluir o ensino médio. Só que eu tive uma grande dificuldade na minha alfabetização. Né? Então, eu era alfabetizado na escola e em casa, porque eu tinha muita dificuldade. Né? A professora falava, e eu não conseguia aprender. E aí a minha mãe resolveu me alfabetizar, né, dentro daquele conhecimento bruto,
né, daquele conhecimento que não é um conhecimento acadêmico. Eu falo que era dentro da pedagogia do oprimido, né, porque era com cinto do lado para fazer as atividades. E ela sempre, apesar de não ter essa formação, ela sempre foi uma pessoa muito afeiçoada à leitura, e principalmente à poesia. Então, ela me deu de presente, quando eu estava começando a aprender a ler, uma coleção, A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. E aquilo foi o gancho para eu me interessar pela leitura, ou seja, de uma criança que até então tinha dificuldade em começar a ler, eu me tornei, através daquela leitura, uma criança que queria ler tudo e cada vez mais. Então, a partir disso, eu comecei a querer escrever, né? Então, às vezes a professora, eu ainda tenho contato com a minha professora da alfabetização, e aí ela conta que às vezes ela escrevia algum texto no quadro e eu queria escrever em poema no caderno, eu não podia, né? Porque não se pode fazer tudo em poema, e aquilo foi mexendo comigo. E também eu tive professores de língua portuguesa muito incríveis, incríveis. Eu gosto muito das ciências humanas, eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de sociologia, já pensei em ir para essa área, mas eu tive professores de língua portuguesa tão incríveis, todos eles, eu acho que eu sou assim, sortuda, só passei por professores incríveis que eu falei, eu quero fazer isso também. Então, tem essa influência materna e tem também essa influência da sala de aula. Eu amava tanto estar na sala de aula e na aula de língua portuguesa que eu entendi que ali era o meu lugar e que eu precisaria voltar para ali, né? Não como aluno, mas como professor. Acho que está desligado aí. Ok, Yuri, coisa boa, muito bom te ouvir, uma aula. Olha, eu gostaria de soltar aqui um depoimento, tá? Eu queria que depois você comentasse sobre essa pessoa, o que ela representa para a sua vida, tal. Você falou aí que a primeira professora, né, a sua mãe e tal, mas aí eu quero saber um pouco dessa relação com a escola, porque você citou os professores, aí falou um pouco desses professores, eu quero trazer aqui, não é, um depoimento. Vamos ver aqui. Meu nome é Geraldo Evangelista, sou fidelense, né? São Fidélis, cidade poema do estado do Rio de Janeiro. Eu conheço o Tiago desde quando o Tiago ainda era menino. Acreditamos que esse encontro, né, tenha sido motivado pelo nosso movimento na tentativa de compensar a falta de investimento no que chamamos de do que poderiam ser as nossas boas marcas culturais, né? O que envolve teatro, poesia, gestão de poesia, lançamento de pequenos livros, né? Confecção de pequenos livros de poemas e um jornal, né? Esse jornal coroa a nossa ideia de evidenciar as coisas bacanas que acontecem na cidade, desde as naturais, né, a paisagem, até os talentos, né, como o Tiago. E como esse encontro não poderia deixar de se dar, aconteceu num recital que fazíamos em praça pública. E Tiago chegou como um dos alunos das escolas participantes e falou o poema dele, né? No outro dia foi conhecer a sala de ensaio, trabalhou no jornal, participou das peças, dos recitais, leitor e literado, passou a acreditar nos poemas dele, né? Aí, né, nessa crença, ele foi para os festivais e começou a ganhar prêmios. E lançamos lá o seu primeiro livro, né, com noite de autógrafos e tal. Acreditamos que esse convívio do Tiago ali com a gente tenha interferido bastante
na trajetória dele que veio de uma procedência muito humilde, e percebeu que a projeção social pode se dar de uma outra forma que não seja a material. O Tiago é prova de que a crença do saber, a crença no conhecimento, pode operar transformações incríveis na vida da pessoa, né? E o convívio que ele teve com a gente pode ter contribuído muito para isso, inclusive para a escolha do curso de Letras e Literatura, né? Então a gente fica muito feliz quando vê o Tiago nessa posição, e também, né, quando a gente lança, como fizemos agora recentemente, um vídeo com um pequeno recital de adolescentes falando poemas de poetas mais experimentados aqui da cidade. Isso desperta uma vontade de continuar, né? Desperta o senso de importância de quem está começando, né, a vida. E olhando para o Tiago hoje, na posição que ele está, a gente vê a importância de continuar com o movimento. Tiago, por você, esse nosso movimento vale a pena. E aí, Tiagão? Olha, tem que respirar fundo aqui. O Geraldo, ele é um grande poeta, aqui muito reconhecido no nosso estado, poeta premiado, e ele também é intérprete, ele também fala os seus próprios poemas, então ele é uma pessoa que tem esse prestígio, essa competência. Quando a gente pensa na poesia do estado aqui no Rio de Janeiro, a gente não pode deixá-lo de fora, porque ele é gigante. E ele falou muito bem, porque... calma aí, eu preciso até organizar aqui o pensamento, né, depois, porque realmente é algo bem, bem bacana e que mexe um pouquinho com a gente. E aí, nessa minha experiência na escola, a gente foi para um evento que era organizado na cidade, alunos representando suas instituições, e aí, neste evento, os alunos estavam falando poemas, e geralmente os alunos estavam falando poemas de poetas famosos. Só que eu tinha escrito meu poema e eu fiquei com vergonha de dizer que era meu, porque estava todo mundo falando Vinícius de Moraes, não sei quem. Aí eu só falei o meu poema. E aí as pessoas aplaudiram, gostaram, e aí perguntaram ao autor. Aí eu falei, é meu. E aí a galera ficou encantada, né? E aí foi nessa experiência que eu conheci o Geraldo. E aí a gente construiu uma amizade. Ele tem um jornal e depois eu fui trabalhar no jornal dele, né? Então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. E a gente teve esse convívio. Ele não foi o meu professor na escola, mas eu acho que foi assim o meu grande mentor, né? Aquele que falava que, olha, você tem potencial, vai, se joga. E quando a gente não tem uma referência em casa, né? Então os meus pais não tinham feito um curso superior, os meus irmãos mais velhos também não, eu não tinha essa referência, né? Então ele acabou se tornando essa figura de referência. Portanto, eu comecei nos festivais falando poemas dele, né? Eu fui premiado falando o poema dele, e aí ele falou assim, Tiago, agora é a sua vez, os seus poemas são bons, escreve o seu, fala o seu, né? E aí ele brinca que na primeira vez que eu me inscrevi, eu venci, eu acho que ele ficou em segundo, enfim, então é uma figura assim, incrível, que realiza um trabalho. Eu acho que é muito próximo do trabalho que você realiza aí na sua cidade, que é de trazer esses jovens para o mundo da literatura. Então, assim, sem dúvidas, foi um divisor de águas na minha vida. Ô, Tiago, coisa boa. Eu queria que você explorasse, se possível, um pouco mais a respeito desse trabalho que ele faz, que ele citou no finalzinho da fala, com jovens estudantes. Não é? Eu tive acesso a um material em que esses jovens estudantes declamam poesia. Então, você, de alguma forma, foi garimpado? Você aí nesse processo? Isso, exato. Aqui na cidade, a gente tinha há algum tempo, há uns 10, 12 anos, uma academia de letras mirim,
Ou seja, eram alunos que eram acadêmicos, né, e que ali estudavam poesia e escreviam. E depois a Academia Mirim acabou, né, ela deixou de existir, e o Geraldo, que já era envolvido com teatro, com poesia, ele resolveu criar esse grupo e garimpar esses alunos, né, e buscar essas pessoas que não eram aluno dele, né, indiferia de... Então a gente tinha alunos desde mais humildes, né, como eu, alunos, sabe, de boas condições sociais, e a única intenção era a poesia. E aqui na minha cidade a gente tem muito a cultura do falar a poesia, né? A gente tem essa coisa com a poesia falada. Então, a gente, lá no espaço que era conhecido como sala de ensaio, a gente tinha esse trabalho de escrever, de ensaiar para falar poesias em recitais, em bares. E esse trabalho que ele faz, hoje ele faz na escola, que ele trabalha ainda com alguns alunos, e um trabalho que eu tentei levar para as escolas, eu até trouxe para mostrar para vocês, eu não sei se vai dar para ver, mas este livro aqui, Poetas em Construção, ele é um livro que foi organizado por mim, mas ele é um livro de poema dos meus alunos, né? Porque depois de ter aprendido tudo aquilo, eu quis fazer também. Então, numa escola em que eu trabalhava, a gente fez umas oficinas, a gente fez um festival de poesia, e o resultado foi um livro de poemas de alunos do Ensino Fundamental 2. Então, é esse o trabalho que ele faz. Aqui é um trabalho que a gente tenta seguir, que a gente tenta dar continuidade, e que é um trabalho incrível, que eu acho que deveria se espalhar por todo o estado e por todo o Brasil. Tiago, nessa transmissão aqui, nesse Conversa com o Escritor, a gente tem uma sessão que é exatamente isso, tecendo o texto. Você acabou de apresentar aí um projeto que você desenvolveu com seus estudantes, porque em algum momento, não é, alguém fez com você e outros colegas, não é? Sim. Então, eu vou soltar a vinheta aqui para você falar um pouco mais sobre esse projeto e como é essa tessitura, como é que se dá essa construção. O Conversa com o Escritor é um espaço que é assistido também, sobretudo por professores de língua portuguesa, de literatura, que têm interesse em saber como é que se dá esse processo. Então, eu acho que, de repente, é importante, eu vou soltar aqui a vinhetazinha, e aí você desenvolve melhor, tá? Bom, o processo se dá, a gente tem formatos, né, diferentes de trabalhar, mas eu vou pensar um pouco no que eu faço com os meus alunos. O primeiro é trazer a poesia até eles, fazer com que a poesia chegue até eles, que é o primeiro passo e o mais difícil de tudo, porque já está pré-estabelecido na cabeça deles que poesia é algo chato. E aí a gente precisa buscar formas de trazer essa poesia, né? Então, por exemplo, eu tinha um grupo de alunos, de rapazes, que não gostavam de poesia, porque poesia era coisa de mulher, né? Poesia era coisa disso, e não faziam. Vocês gostam de futebol? Beleza. E aí a gente vai lá e fala uma poesia sobre futebol para aquele aluno, né? E aí ele fica, mas isso é poesia? Poesia também. E aí a gente vai tentando buscar esses elementos inicialmente e falando sempre, né? O falar a poesia é muito importante, e a forma com que a gente fala é muito importante, porque às vezes, né, a pessoa vai ter contato com Camões, e aí o professor tá lá, as armas, os barões assinalados, e o aluno vai dormir. Quando você sobe na cadeira e você grita as armas, os barões assinalados, né, e você mostra para ele que a poesia também pode ser esse movimento, ele começa a sentir um interesse. Depois, você vai introduzindo os poetas, né, mais famosos, vai explicando, vai fazendo análise, vai fazendo interpretações justamente nessa questão do você falar a poesia, e depois a gente parte para a experiência escrita, com os mecanismos linguísticos que a nossa disciplina permite. Então, a gente faz uma oficina prática também, que é, por exemplo, tem uma atividade, deixa eu ver alguma coisa que eu tenho aqui, que é um controle.
Esse controle, ele tem uma função. E o que a gente faz com esses alunos? A gente pede para ele inventar, criar novas funções para esse objeto. Isso tudo de maneira prática. E aí esse controle, ele vira um microfone, ele vira um telefone, ele vira um sapato, e depois a gente transfere isso para a escrita. A gente mostra para o aluno que na escrita as palavras elas são muito maiores do que no dicionário. E aí o aluno começa a ter contato. Disso a gente consegue colher frutos de alunos que de fato vão para o mundo da escrita e se tornam poetas, como eu apresentei aqui no livro. Aqueles que não se tornam, porque também a gente não consegue construir um poeta, né? Por isso que o nome do livro é Poeta em Construção, porque é uma predisposição também da pessoa, mas aqueles que não se tornam poetas, ou se não se descobrem poetas, já veem a poesia com esse outro olhar. E aí a gente promove festival de poesia, sarau, entre outras muitas coisas. Que legal, Yuri. Yuri, eu estava dando uma olhadinha aqui, brechando aqui o chat, e é claro que eles pedem, né? Não vai ter poesia do Yuri, já tiveram aí 30 minutos de conversa. Então, assim, claro que vai ter. Foi uma das coisas que eu conversei com o Yuri. Yuri, com certeza. No mínimo aqui, você vai derramar poesia, você vai declamar poesia. Tem um momento de deleite, né? Então, assim, eu vou soltar esse momento agora e você fica à vontade para falar sua poesia. A gente vai entrar mais à frente, assim, é um interesse importante, né, dos nossos tempos, mas é uma necessidade também, não é, que está na nossa pele, né, de a gente falar um pouco sobre essa tua pegada de uma poesia decolonizadora, de uma poesia antirracista, né? Aliás, foi com o poema Crespo que você se notabilizou nas redes sociais. Exatamente. Um estudante sofreu preconceito na cidade de Divinópolis, na faculdade, e aí ela lançou mão do teu poema, não é? Exatamente para contestar a conduta dos opressores, ou seja, o bullying, né, que está espraiado, estabelecido. Então, a poesia como esse instrumento, né, para demover, né, para fazer refletir, para estabelecer uma resistência mesmo, para refutar, né, comportamentos. Então, eu vou soltar aqui a vinheta e aí o tempo é seu, cara. Você que manda, né? E aí estamos aqui interessados, muito, muito interessados na poesia. Essa projeção que é o poema Crespo. Eu estou com colinha aqui, porque tem algum tempo que eu não falo, para eu garantir que vai ficar tudo direitinho, mas ele é um poema que diz assim: o meu cabelo não é ruim. Ele nunca fez mal a ninguém, nunca roubou, assaltou, agrediu, nunca mandou ninguém pra santa que o pariu. Que papo é esse de que liso é que é bom de verdade? O seu cabelo sai pela rua fazer caridade? É voluntário em algum orfanato? Ou danado é um nato? O meu cabelo não é ruim. Ruim é a moça da loja, que antes mesmo de eu passar pela porta, me pergunta se o preço importa, porque o produto tem valor elevado. O meu cabelo não é ruim. Ruim é saber que favela é quilombo pacificado e que a PM do nosso tempo é considerada capitão do mato. O meu cabelo não é ruim. Ruim é saber que os navios negreiros não mais navegam, mas trafegam sobre 4 rodas a recolher a negrada que aproveita o domingo na orla. O meu cabelo não é ruim. Ruim é ter que discutir sobre cotas com quem ainda não aceitou a Lei Áurea e vai para a faculdade tremendo de medo dos mulatos invadirem a área. O meu cabelo não é ruim. Ruins são os seus conceitos, sujeitos sem jeito, que traz o preconceito no peito, a quem eu sempre tenho que explicar que o meu cabelo não é ruim. Mas eu insisto,
persisto e repito: o meu cabelo não é ruim. Muito bom, muito profundo, muito forte, né? Muito representativo desse momento. A gente tem perguntas, não é, Tiago? Que, de algum modo, eles se encaminham, né? Por essa temática, não é? Em especial em momentos como esse, não é? De racismo exacerbado, ou seja, o racismo que estava ali, né, escondido e que ele se revela. Então, vamos soltar aqui uma rodada de perguntas, tá certo? Certo. A professora Ana Rita, professor Cássio Santos e o professor Mavilson Alves quer falar com você. Oi, Tiago, é um prazer estar fazendo essa pergunta aqui para você. Eu sou Ana Rita, professora de inglês da Escola de Referência Dom Vital, e eu gostaria de saber a sua opinião a respeito de um movimento que surgiu há pouco tempo, um movimento mundial chamado Black Lives Matter, e de que maneira ele te incentiva a seguir com o teu trabalho. Obrigada e parabéns. Boa tarde, fiquei muito feliz com o convite do professor Marcelo Batalha para participar do Conversa com o Escritor. Eu sou Cássio Santos, professor de matemática da EREM Dom Vital e também fico à frente do projeto da Consciência Negra, que acontece na escola. E é sobre esse tema que eu queria vir conversar com o Tiago. Tiago, em relação a exposição do caso Floyd a nível mundial, porque o que acontece aqui no Brasil não toma uma proporção tão grande como o que acontece fora do Brasil. Queria saber também, Tiago, sobre o que você acha da representatividade, a importância que ela tem. E também, ainda nessa questão de representatividade, eu queria saber do cara que não nos representa, o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Valeu, até mais. Olá, saudações ao Dom Vital, parabéns pelo projeto maravilhoso. Eu sou Mavilson, sou coordenador de biblioteca da Escola Monsenhor Manuel Marques, localizada no bairro da Mangabeira e pertencente à GRE Recife Norte. Além disso, eu sou colaborador em ações político-culturais da comunidade afrodescendente em Recife, região metropolitana, e sou agente cultural cadastrado no Mapa Cultural de Pernambuco. Professor Tiago, eu tenho uma pergunta relativa ao racismo estrutural, literatura e cinema. Segundo dados de 2018 produzidos pela Universidade de Brasília, entre 1965 e 2014, 10% dos livros publicados foram escritos por negros ou não brancos. Entre 2004 e 2014, 2,5% dos autores e 6,9% dos personagens eram negros ou não brancos. Em relação ao cinema, 2% dos diretores e 4% dos roteiristas eram negros ou não brancos. Então, quais são as influências do racismo estrutural e seus impactos para os afrodescendentes na produção literária e cinematográfica de nosso país? E também, professor, eu gostaria que o senhor desse algumas sugestões para os estudantes que querem ingressar na carreira literária, do cinema e de outras artes, para que eles possam se fortalecer e enfrentar essa questão do racismo estrutural que os atinge até os dias de hoje. Obrigado. E aí, Yuri, são perguntas muito agudas, né? São. Demandam, digamos assim, um repertório. Vamos lá, Sim, estamos aqui para lhe ouvir. Eu vou respondê-los e depois eu vou encerrar as perguntas com um poema meu, que não é tão recente, eu acho que cabe muito bem ao momento. Bom, pensando inicialmente no que a professora
traz inicialmente sobre esse movimento, né, o movimento Vidas Negras Importam, quando a gente pensa em tradução, eu confesso, e aí, né, é uma visão bem crítica e particular, que ele não me empolga muito em solos brasileiros. E por que ele não me empolga muito? Não que eu não acredite que seja um movimento de fato necessário e importante, mas eu acho que a representatividade, a importância que ele tem nos Estados Unidos, ela não pode ser transferida para a gente, porque ela não é a mesma. Então, esse movimento ele chega no Brasil como algo muito hollywoodiano, né, como algo quase da cultura pop, né, e aí as pessoas vão lá e trocam a foto do perfil e colocam uma frase e amanhã está tudo bem. Então, esse movimento nos Estados Unidos, ele representa a luta, de fato. Ele representa ir para as ruas, ele representa derrubar estátuas, né, de escravistas, e ele representa essa união da população branca que vai para a rua lutar juntamente com os negros, né? Então, uma das cenas mais incríveis que eu vi desse movimento foi dos alunos, dos estudantes brancos fazendo uma corrente humana para proteger os manifestantes negros. Então, isso acho que, de fato, é mostrar que vidas negras importam. No Brasil, a gente tem a cultura da compaixão. E a compaixão, né, do latim é sofrer com alguém, sentir com alguém. E aí a gente chora hoje e amanhã a gente finge que isso tudo é normal. A gente trata isso como isso tudo é normal. Então, quando a gente pensa que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil e a gente se cala, né, isso é problemático. E aí, já pensando, inclusive, na pergunta do professor de matemática, a gente vê que as pessoas se comovem com as histórias igual a do Floyd, né, que foi assassinado daquela maneira terrível, mas, logo depois, elas compactuam com políticas de estados que fazem exatamente a mesma coisa. E escolhem representantes que pregam exatamente a mesma coisa. Então, isso é muito problemático. Aqui no estado do Rio de Janeiro, foi eleito um governador que, no discurso dele, ele disse que para entrar na favela, era entrar na favela, mirar na cabecinha e atirar. A gente tem um número recorde de crianças que são mortas todos os dias por bala perdida. O último caso, né, o último não, porque a gente já teve um novo, mas o mais recente, do menino Juan, que estava brincando em casa, e aí tomou um tiro e e levaram o corpo da criança embora de helicóptero. Então, o que acontece? O que adianta eu colocar uma foto do perfil, né, escura? O que adianta eu escrever que vidas negras importam quando eu aplaudo esse tipo de política? Entende? Então, eu acho que né, esse movimento ele chega para a gente de uma forma muito hollywoodiana, muito de comoção e muito de lágrimas. Lágrima é importante porque mostra humanidade, mas lágrima não resolve o nosso problema. Se resolvesse, nós não estaríamos chorando há 500 anos. E quanto ao Sérgio Camargo, né, que é o presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, ele é o típico capitão do mato, que é o negro assimilado que a gente estuda em literatura africana. Quando a gente estuda em literatura africana, a gente estuda também sobre a resistência, do povo negro, com a colonização. Eles foram muito mais resistentes do que nós. E aí tem uma figura do assimilado. O que era esse assimilado? Ele era um negro que podia usar sapatos, porque os outros negros não podiam usar sapatos. Então ele podia usar sapato e ele podia ter roupas melhores. E isso fazia com que ele acreditava que ele também fosse um branco. Só que quando tinha que ir para o tronco, ele ia também. Quando tinha que apanhar, ele ia também. Então ele é o assimilado, né? Então o Sérgio Camargo, ele está nesse lugar da assimilação. Ele acha que, tendo um cargo, estando naquele lugar e negando o preconceito, negando quem ele é, ele vai conseguir, de alguma forma, se tornar tão igual, né, aos outros e aos seus patrões brancos, mas no fundo, ele é tão negro como nós. Então, esse processo de assimilação, de negação,
ele é comum na história do mundo e na nossa história também. E aí, antes de responder a terceira pergunta, eu tenho um poema que fala de Zumbi dos Palmares, que é na página 42, deixa eu localizar aqui, porque aqui na minha cidade, eles fizeram uma vez uma imagem de Zumbi de Palmares, um busto do Zumbi de Palmares, e colocaram isso na praça, e um zumbi de terno, né? Ou seja, um zumbi aristocrata. E depois esse Zumbi dos Palmares foi derrubado e ficou no chão da praça, jogado lá. E aí eu vi aquilo, fiquei fiquei tão indignado, né, em ver uma representação tão grande, primeiro de terno, né, símbolo da aristocracia europeia, e segundo, está abandonado numa praça que eu escrevi em Zumbi. E diz assim: Francisco, que apesar de católico, não foi santo nem papa, era zumbi, assombração, a sombra da ação de seu povo, Marte da liberdade e dos Palmares. Mesmo tempo tanto depois, continua a ser humilhado, mais uma vez decapitado, afrontosamente vestido de terno de bronze. Zumbi, terno, bronze. Sua imagem jogada no chão de uma praça qualquer é a prova da herança deixada por seus carrascos. E dorme mal velado, sem missa, sem capoeira, sem dandara. Dorme em terra suja e mato verde. Zumbi sem sua dignidade, apunhalado pelo descaso. Triste caso. E eu acho que esse poema, quando a gente pensa no Sérgio Camargo na Fundação Zumbi dos Palmares, é isso, né? É o zumbi apunhalado pelo descaso. E para responder ao professor que nos trouxe esse número bem interessantes, a gente sabe que o nosso processo de abolição, ele foi um processo fajuto, né? Então, você liberta essas pessoas e quando você não tem políticas sociais para essas pessoas, resulta nisso que a gente vê hoje, né? Que eu falo que é o teste do pescoço. Vira o seu pescoço, veja quantos professores negros você teve, quantos médicos negros já te consultaram, quantos gerentes de banco, procure os negros na TV brasileira, liga a televisão, quantos apresentadores, quantos protagonistas em novela. Então, isso é uma questão estrutural, mas eu acho que existe uma forma da gente lutar com isso, e é pela forma do próprio capital, do próprio capitalismo. Por quê? Quando a gente olha no passado, não existia creme de cabelo para mulheres negras, porque as mulheres negras alisavam seus cabelos. A partir do momento que as mulheres negras decidiram que não iam mais alisar o cabelo, e sendo elas a maior parte da sociedade, né, sendo ela a maior parcela da nossa sociedade, as empresas viam que precisavam investir em cremes para essa população, porque é uma população que comprava. Então, financeiramente, não era legal. E isso acontece no cinema, no teatro, na música. Então, eu acredito que o que a gente possa fazer dentro da nossa pequenez para melhorar essas coisas é ler autores negros, prestigie filmes de diretores negros, procure saber filme com ator negro, cobre, né? Teve uma novela da Rede Globo que não tinha nenhum ator negro, as pessoas cobraram e disseram que não iam assistir, e aí tiveram que colocar uma atriz negra. Então, é esse lugar. Infelizmente, no capitalismo, as coisas mudam como mexe no bolso. E nós somos a maior parte. Então, talvez a gente esteja colaborando quando a gente tem uma boneca negra e a gente não compra a boneca negra. A gente quer a Barbie branca também. A gente tem a música negra, mas a gente não quer, a gente só quer a música branca. Não é que a gente não possa ouvir a música branca, não é isso, a gente pode também. Mas a gente precisa começar a valorizar o que é nosso, porque o mercado vai perceber que a gente existe e vai começar a produzir mais coisas com os nossos e pra gente. Bom, acho que é isso. Bom, é importante dizer que ele só tem 23 anos, né, mas é de uma precisão, né, nas palavras, no argumento, né, que é de deixar qualquer homem mais maduro boquiaberto. Parabéns pela conveniência da fala, Yuri. Agora, Yuri, eu estou vendo aí que na parede tem dois atores, você falou em Hollywood, né? São ícones hollywoodianos, o Marlon Brando e o Al Pacino, do Scarface, e o do Don Corleone, do Poderoso Chefão.
eu pediria que você explicasse um pouco essa relação aí e quem seria o Dom Corleone de hoje, dos nossos tempos? O Corleone brasileiro. Bom, na verdade, essa relação aqui ela se dá porque eu estou no quarto do meu primo, né? Eu tive um problema com a minha conexão em casa, tive que correr para cá e eu tive que vir para cá, e aí a gente tem aqui essas referências da cultura pop, né, que ele gosta bastante, mas que eu brigo sempre porque, né, faltou ali uma referência de um personagem negro e de alguém. Mas a gente pensar nessas figuras aqui representadas, e quando a gente olha o nosso cenário nacional, político nacional, e quando eu digo político, eu não estou me referindo tão somente a político partidário, né, mas o político nos poderes, e os políticos nos poderes institucionais, e aqueles poderes empresariais também, que envolve dinheiro, que envolve uma série de outras coisas. Eu acho que não faltam exemplos, né? Não faltam nomes, e talvez eu falo que a gente está vivendo, está tudo tão absurdo que a literatura absurda, que o cinema absurdo para a gente não é mais. As distopias que a gente lia achando absurdo, como Fahrenheit 451, né, em que os livros eram proibidos, a gente tem governador mandando recolher livro, a gente tem prefeito do Rio que vai na Bienal e manda e retira livros porque o livro trazia uma cena de um beijo entre dois homens. Então, é até difícil a gente linkar só com uma pessoa, mas eu acho que quando a gente analisa a nossa política como um todo, a nossa estrutura política, a gente percebe que, né, os vilões e os heróis e os anti-heróis estão aí mais presentes do que a gente imagina. E aí fica na cabecinha de cada um, acredito que todo mundo já conseguiu pensar direitinho e vislumbrar, né, quem são esses personagens da vida real. Pois eu sinto que as pessoas querem mais poesia, que você declame mais poesia, você vai preparar aí o púlpito, o altar aí e vai declamar. Agora, eu queria nessa mesma toada, antes de você aí recitar um poema, você escolher, né, uma leitura a fazer, que para a gente é uma delícia, é um momento especialíssimo, né? Assim como tem sido essa conversa, né? Tenho certeza de que estamos aprendendo demais, Tiago. Eu quero fazer o registro aqui de que esse projeto, essa ação, ele nasceu nesse período, nesse momento de dificuldade, de isolamento social, e a nossa ideia é essa, de aproximar escritores, não é? Dos estudantes, né, para que, de algum modo, eles se sintam aí animados, né, à leitura, né, à leitura literária, à reflexão, ao pensamento profundo, ao pensamento crítico, e você é essa pessoa que tem nos ajudado, né? Semana passada, né, a gente recebeu aqui, você falou que esses roteiros da vida real, eles estão superando a ficção, e o Cristiano Aguiar, que foi o nosso entrevistado na semana passada, né, ele falou um pouco sobre isso, que tá difícil competir com a vida real, né? Então, assim, e nós não estamos aí, digamos assim, soltos, né? Não estamos alheios a isso, nós estamos percebendo isso, tendo essa compreensão, os nossos estudantes também, e eles estão aqui também para te arguir, né, para demandar de você alguma coisa aí, né? Vamos lá, vamos ouvi-los. Oi, Tiago, meu nome é Maria Clara, eu sou ex-aluna do Dom Vital e é uma honra poder estar aqui para te fazer uma pergunta. Eu vi que você postou recentemente no seu Facebook um vídeo da Gabi Amarantos abordando uma pauta muito importante, que é o embranquecimento de Jesus. Recentemente, no Reino Unido, uma catedral foi reaberta e nela está sendo exposta uma releitura do quadro A Santa Ceia. Nessa releitura, Jesus é representado negro. De acordo com o responsável pela catedral, ele afirma que essa é uma ação em apoio ao movimento Black Lives Matter e para causar reflexão na comunidade. Eu queria saber como é para você essa decisão da catedral de abordar isso agora, já que é um fato, e também
pela igreja ser a maior responsável pela perpetuação do Jesus branco, né? E também qual o impacto disso na comunidade negra, uma vez que isso não é um assunto que começou a ser abordado agora. Muito obrigada pela oportunidade e desculpa o áudio, minha vizinha tá fazendo barulho. Oi, Tiago. Então, meu nome é João Carlos, eu sou aluno do EREM do Vital, sou do 3º ano do ensino médio, presto a fazer ENEM, meu Deus do céu, socorro. Enfim, quando eu era criança, mais novo assim, eu tinha um sonho muito grande de ser escritor, de escrever livros, de escrever histórias. Então, eu queria saber qual era o seu maior sonho quando criança, se de fato era ser escritor, do jeito que você é hoje, ou era outro sonho, sei lá, dentista, veterinário, enfim. Qual era o seu sonho quando criança? E se esse sonho se realizou ou ele foi você mudou o sonho? Enfim, é isso aí. Obrigado. Tchau. Um abraço. Olá, eu me chamo Regina Gabriela, eu sou acadêmica em psicologia e sou aluna egressa da EREM Bezerros. E eu tive o privilégio de ter Marcelo como meu professor no ensino médio. Bom, eu comecei a escrever desde os 11 anos de idade, eu fazia poemas, desde então eu ainda faço, né? E a literatura teve um papel muito fundamental na minha vida, porque a literatura me salvou de mim mesma, eu estava imersa dentro do meu ser. Então ela me puxou para a vida, sabe? Me resgatou, para começar a ver sentido nas coisas, no que eu fazia, no que eu queria. Enfim, então desde cedo eu tive esse contato e no ensino médio eu pude ter um contato maior justamente pelo que o professor Marcelo trazia. Trazia várias temáticas, vários filmes, discussões, livros. Então a gente tinha uma sala lá do Negra que era propícia para a gente fazer isso. Tinha o Sarau do Chico também. Então isso foi muito importante, né, para minha constituição mesmo. Então teve uma literatura que o professor indicou naquele tempo que me marcou bastante, que foi Dom Casmurro. Eu me apaixonei desde o princípio pela estética, pela beleza das palavras e pelo dilema que o livro trazia, capítulo traiu ou não Bentinho. Então isso aguçou ainda mais a minha curiosidade de sempre estar conectada com a literatura, né? Então, agora vai a minha pergunta. Em uma das suas entrevistas, você disse que escreva aquilo que te transborda. Diante de tudo que a gente está vivendo, passando, enfim, o que é que te transborda nesse momento que você poderia falar aqui pra gente? As perguntas estão boas. Pois é, rapaz. Imagina aí. Pensando na primeira pergunta, eu vou começar com um poema. Pode ser? Claro, fica à vontade. O nome do poema é O Deus que Habita em Mim, e ele traz justamente uma reflexão sobre essa construção de Deus, né, de Jesus, que é filho de Deus e que também é Deus. E aí eu tenho um poema que diz assim: quando eu era menino, eu queria um Deus negro, assim, igual a mim, a minha imagem e semelhança. Mas me apresentaram um Deus branco, de traços finos, cabelos lisos, como um digno europeu. Quando eu era miserável, eu queria um Deus pobre, assim, igual a mim. Mas me apresentaram um Deus rico, que reinava pelos séculos dos séculos, em seu trono de ouro, envolto por santos de bronze e resina. E quando eu era mundano, eu queria um Deus mais humano, assim, igual a mim. Mas me apresentaram um Deus só divino, que condenava os meus pecados e os pecados do mundo. Peccata mundi. Depois eu deixei de crer em Deus e passei a cultuar o sagrado que havia em mim, pois eu não era Deus e Deus não era meu. Bom, quando eu escrevi esse poema, eu me recordo que a minha mãe ainda era viva e ela falou assim: menino, você virou ateu, você deixou de acreditar e que não sei o quê, e não é bem essa mensagem, mas pensar nessa construção desse Jesus, né, desse Jesus branco.
E o embranquecimento de Jesus, ele é muito além do que um embranquecimento de epiderme, de que um embranquecimento de pele. Ele é um embranquecimento ideológico, porque a gente sabe que, cientificamente, Jesus não poderia ser branco. Mas, além de não ser branco, ele traz outros problemas que a gente pode trazer para a nossa população negra. Inclusive, tem até outro poema aqui, né, que parece que foi combinada a publicação desse livro. Por favor, vamos lá. E que traz, mas é pensar na seguinte coisa. O Jesus, ele era negro, de família pobre, né? Ele nasce em meio a animais, e ele, ainda recém-nascido, ele sofre uma violência do Estado. Né? O Estado, representado por Herodes, manda matar todas as crianças que tinham até 2 anos de idade, já para perseguir Jesus. Ou seja, Jesus, desde criança, é perseguido pelo Estado. Basta a gente olhar as nossas crianças no Rio de Janeiro, que são diariamente perseguidas pelo Estado e que morrem em van indo para a escola. Além de Jesus ser perseguido pelo Estado, Jesus teve que atravessar fronteiras, ele teve que fugir para o Egito, ou seja, pobre, negro e agora imigrante, refugiado, ele teve que se refugiar. Mais uma vez a gente pensa no retrato dos refugiados no mundo, né? Além disso, Jesus era considerado subversivo para o seu tempo. Ele andava com os errados, ele andava com Judas que o traiu, ele andava com Pedro que o negou, ele andava com Madalena que adulterou, ele visitava a casa dos ímpios, ou seja, ele andava com os errados. Como assim? Olha esse cara, preto, pobre, refugiado, subversivo. Então Jesus, ele é morto pelo Estado. Quem condena Jesus, e isso não sou eu que estou dizendo, é a biografia de Jesus, os evangelhos, são os sumos sacerdotes e os doutores da lei. Os sumos sacerdotes e os doutores da lei. Jesus, ele é condenado pelo Estado. Jesus, ele é condenado pela justiça, e Jesus é condenado pela igreja. Por quem que os jovens negros são condenados hoje? Pelo Estado, com políticas de extermínio, pela justiça, com políticas de encarceramento em massa, e pela igreja, com políticas, né, pensando nesse jovem como esse corpo que pode ser mutilado. Inclusive, a gente tem pastores que dizem, de projeções nacionais, que dizem que os negros, eles têm que sofrer por conta da maldição de Cã. Então, é pensar, olha bem, só que teve um problema com Jesus. Eles não conseguiram apagar aquilo que Jesus escreveu. Assim, vamos pensar para a gente aqui, Luther King, Malcolm X, Zumbi, eles não conseguiram apagar. E aí mesmo anos e anos e anos depois, né, o Império Romano lutando contra o cristianismo, eles entenderam que não tinha como. Que a mensagem tinha chegado e que Jesus tinha deixado de ser uma pessoa e tinha virado uma ideia. E aí o que eles falaram? A gente não pode ir contra essa ideia. Vamos embranquecê-la. E aos poucos Jesus foi embranquecendo, né? Colocaram o aniversário dele próximo de uma celebração viking, foram mudando as datas, e ao pouco Jesus foi se embranquecendo. E aos poucos a mensagem de Jesus foi mudando. Então Jesus, que era oprimido, tornou-se opressor. Tornou-se opressor. Então, quando a gente pensa em trazer de volta um Jesus negro para a nossa vida, é trazer de volta a essência de Jesus. Não é só uma questão da cor dele ser igual à minha, mas uma questão da essência dele enquanto sujeito histórico, né? É trazer esse Jesus de volta. Isso acontece na Europa porque a Europa, ela tem se afastado muito, né, do campo religioso e vai numa concepção mais histórica. No Brasil, se a gente divulga uma imagem de Jesus negro, como a Escola Mangueira aqui do estado fez, né, botou um menino Jesus negro e favelado, com cabelo descolorido, as pessoas ficam horrorizadas porque não conseguem conceber a ideia de Jesus negro. E aí eu tenho um poema que se chama Negro, e ele fala bem assim: a bala perdida que rompe o silêncio na madrugada da favela
atravessa a cabeça do menino e o coração da mãe que sofre. Agora é tudo barulho. Agora o silêncio é grito. A bala que tem seu destino certo, endereço, nome, CEP e até CPF. É essa bala que colore o chão de vermelho. E colorindo o morro abaixo, deixa o seu rastro cor de paixão sem amor. É a mesma bala que enche o céu de anjos negros e veste as mães de luto negro, por mais um negro que teve seu direito de viver negado. É o Jesus que é morto aos 33, e é assim que é morta a nossa população negra no Brasil. Então, reconhecer Jesus como negro é recuperar o Jesus como sujeito histórico. E aí eu trouxe esse poema porque eu acredito que todos os dias nasce e morre um menino Jesus na favela, ou em algum condomínio de luxo, né, por alguma patroa. Bom, e aí a gente tem as outras perguntas, outra pergunta sobre o sonho, né? Na verdade, eu nunca sonhei em ser um escritor, porque eu demorei a entender, eu sempre gostei de escrever, mas eu demorei a entender que eu era um escritor, né? Eu demorei a me entender como poeta. E a gente sabe que ser escritor não é profissão. Quer dizer, deveria ser, eu acredito que deveria ser, mas a gente sabe que não se vive de escrever, né? Eu acho que a única pessoa que vive da escrita no Brasil é Paulo Coelho. Então, assim, tirando essas pessoas que escrevem para a cultura de massa, tipo Stephen King, John Green, a gente sabe que a gente não consegue viver, que é uma pena, porque, né, os escritores poderiam escrever muito mais e se dedicar muito mais se escrever fosse o seu único ofício. Então, já por ter esse entendimento, né, de que eu era pobre e que eu precisava trabalhar e que eu precisava ter dinheiro, eu já entendia que ser escritor não era uma possibilidade, né? Então, eu falava, bom, o que eu quero ser? Eu quero ser professor. Então, eu não sei exatamente em qual momento da minha vida eu descobri que eu seria de fato professor, até porque eu fiz alguns outros vestibulares na minha vida. Eu fiz vestibular para medicina, eu fiz vestibular para serviços sociais, consegui ser aprovado em todos eles, mas não tinha como, sabe? Era ser professor de fato, era o que eu tinha que ser, era o que eu precisava ser. Então, eu nunca tive esse sonho de ser escritor. Hoje eu tenho um sonho de conseguir publicar mais, de conseguir participar de mais eventos, como eu tenho participado, de bienais e de momentos como esse, né? Então esse é o meu sonho hoje. E para fechar, o que me transborda hoje é tão difícil. É tão difícil a gente pensar no que transborda a gente, porque está tudo tão absurdo, está tudo tão caótico, que eu acho que eu estou passando por um deserto. A Adélia Prado, né, uma poeta muito importante para a nossa literatura, ela chama esses silêncios da nossa escrita de deserto, né? Então, eu acho que eu estou tão apavorado, né? O excesso de desumanidade, pessoas relativizando morte, 1000 pessoas morrendo por dia e gente dizendo tudo bem, vamos abrir o comércio, vai morrer gente sim. Então, eu estou meio que nesse deserto ainda de tentar entender o que está acontecendo e aonde foi que a humanidade se perdeu. Porque quando a gente começa a relativizar a morte, quando a gente acha tudo bem morrer 1000 pessoas por dia, para minha empresa não fechar, me assusta, porque eu percebo que a vida, que é o mais valioso, já não tem tanta importância. Então eu estou num deserto, pensei que eu ia escrever meu próprio Decameron na quarentena, mas por hora eu só escrevi um poema e estou passando por esse deserto. Esse transbordamento de realidade me engessou. Tiago, te ouvir emociona, né? Você entra, né, com muita profundidade nas questões, né? E nos deixa assim arrebatados. A gente precisa buscar aí o fio da meada aqui para que bom. A gente poder continuar, não é? E eu faço questão de registrar isso, porque no curso da sua fala, um pouco antes, você disse que gosta sempre de olhar para o lado. Sempre é importante fazer esse exercício de olhar para o lado, né?
E quantos professores negros você teve? Quantos médicos, né, você conhece, negros? E quantos intelectuais que, como você, né, pode passar essa mensagem? E aqui a gente está conversando com o Tiago, né, que ignora os arrobos da juventude, né? Utilizando uma metáfora futebolística, coloca a bola no chão e sai distribuindo como um meio-campista extremamente hábil, né? Extremamente conhecedor da sua tarefa, da sua função, quer fazer, né, o time jogar, quer fazer com que os estudantes, né, e os colegas que estão aqui, os professores, compreendam que a leitura é esse caminho imprescindível, inadiável, que a escola, para fazer escola, ela precisa adotar. Então, nossa gratidão a você. Nós temos, Tiago, uma outra pergunta aqui ainda, mas antes disso eu queria fazer um registro. Olha, a última estudante que agora está fazendo psicologia é a Regina. Eu fui professor de fato dela lá em Bezerros, e que para mim foi uma experiência incrível, porque você aprende, né, no exercício da docência, sobretudo, como diria o Walter Coan, um professor argentino, que trabalha aí na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Yuri, nesse exercício da errância, né, que é onde a docência ela se faz, ela se estabelece com boniteza. Então, para utilizar um adjetivo bem freiriano, o que eu teria, não é, a dizer que para mim não é, eu recebo, não é, com muita alegria e fico lisonjeado quando ela diz isso, porque, veja, ela entrou em contato comigo recentemente pelo Instagram, eu não lembrava do nome dela, não é, e aí, inclusive porque no Instagram ela colocou um outro nome, e aí eu disse, mas eu não lembro o teu nome direito, e aí agora ela participa, está inscrita no canal e vem com esse depoimento. Então, a nossa tarefa, o nosso papel do professor, ele é importantíssimo, né? Às vezes você não se dá conta de que com uma palavra você pode colocar um jovem, um adolescente a perder, né, e entristecê-lo, mas, por outro lado, também você pode. Então, a nossa responsabilidade é absurda, é tamanha, é grandiosa, em especial nesse momento. Né? É uma tarefa dificílima, não é? Então, é preciso darmos as mãos, né, e continuarmos aqui unidos. Então, Regina, gratidão, sucesso a você. E agradecer também a João Carlos pela participação, agradecer também a Maria Clara pela participação aqui no nosso Conversa com o Escritor, sempre convocando os estudantes da EREM Dom Vital a contribuir com esse momento, porque esse momento ele é feito para vocês, não é? E aqui eu quero, de fato, mais uma vez agradecer a gestão da escola, na pessoa da professora Francilene, agradecer a Miriam, né, que faz essa interlocução com os estudantes, com os professores, a professora Ana Rita, que fez a pergunta, o professor Cássio Santos também. Então, o nosso agradecimento. Próxima semana, a gente começou com um escritor de Recife, depois a gente foi para São Paulo, agora a gente está no Rio de Janeiro. Pois a gente está muito viajado. Coisa boa. E para a semana a gente vai para o Ceará, terra de Raquel de Queiroz, não é? Do José de Alencar. Então, assim, esse momento de dificuldade também tem nos revelado a possibilidade de que é possível, né? A condição de que é possível a gente aproximar, e aproximar pela leitura, aproximar pela poesia, né? É isso. Então, a gente fica meio indiscreto, né? Eu até tentei aqui me policiar, né? Me patrulhar para falar o mínimo, porque o entrevistado, afinal, é você, e a gente tem muito a aprender, mas eu considerei pertinente fazer esse registro, Tiago. Sem dúvidas, essa importância que a gente traz para a vida, eu acho que toda pessoa tem um professor que tenha marcado de alguma forma. No início do ano, eu tive o prazer de
de ir até onde eu me formei, porque eu tinha que resolver algumas questões de documentos. Aí eu encontrei 2 ex-alunas minhas, já fazendo letras. Eu tinha acabado de sair, né, e elas já tinham entrado, alunas que eu dei aula, e aí a gente vê o poder da literatura. E uma dessas alunas, ela tinha um namorado que também fazia esse cursinho com a gente, então ele queria fazer engenharia, não estava nem aí para literatura. E um dia eu li para eles, na aula de literatura, num cursinho às 10 horas da noite, um trecho do Grande Sertão Veredas, em que Riobaldo ele se declara para Diadorim, né? E é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Esse rapaz, né, que até então era o bronco, que só queria engenharia, que não queria saber de literatura, ele olhou para mim, respirou fundo e falou assim: nossa, esse texto me dá uma vontade de chorar. Foi a forma que ele conseguiu de me dizer obrigado por isso. Então, eu acho que a gente que trabalha com a língua portuguesa e com a literatura, a gente tem um privilégio incrível, né? Porque a literatura, ela é isso, é essa vontade de chorar, é essa vontade de sorrir, é essa catarse, né? Pois e aí ela falou, inclusive, de uma atividade que eu havia feito, um júri simulado, tal, com o Dom Casmurro, né? Daquele dilema, né? A Capitu traiu ou não o Bentinho. E assim, eu sempre fiz questão de chamar atenção para que a gente compreendesse a constituição daqueles personagens, a constituição psicológica daqueles personagens. Nisto, Machado de Assis, ele é um mestre, né? Um gênio, né? E de que o mais importante ali era aquilo para aquilo que o Machado de Assis estava tentando chamar a atenção, que era uma sociedade extremamente patriarcal, conservadora, preconceituosa, em relação a Capitu. A questão ali não era nem se tu traiu ou não o Bentinho, mas sim, puxa, como é que a sociedade se comporta diante de um tema como esse? Será que isso é o que é mais relevante? Né? Então, é importantíssimo demais que a gente comece retome essa reflexão. Né? Yuri, eu queria saber de você o seguinte: alguém perguntou qual o título desse livro, não é? Que você sempre está retirando poemas aí e fosse feito para o momento, né? Para a ocasião. E aí? Esse livro aqui, ele é o meu primeiro livro, né? O nome dele é um pouquinho grande. O poema nosso de cada dia nos dai hoje, tá? E aqui a gente tem a frase do primeiro poema que eu falei para vocês, porque foi uma recomendação da editora, né? Porque esse livro ele foi publicado depois do poema ter ganhado uma repercussão, então a editora quis explorá-lo. Então o livro ele acabou ficando conhecido pelo nome do poema, O Meu Cabelo Não É Ruim, né? Ao invés do nome do livro, mas eu acho que no momento ele só deve ter disponível no site da própria editora, né? Que é a editora Multifoco. Ok. Afinal, o nome do poema é Poema Crespo ou O Meu Cabelo Não É Ruim? Porque ele tem esses... como se fosse estrofes, como se fosse algo que ali está batendo, martelando, exatamente, se repetindo. Né? O meu cabelo não é ruim. Talvez por isso ele se notabilizou por esse trecho. Mas me diga aí. O nome do poema é Poema Crespo, né? Mas o nome social dele, né, acabou virando o poema do Meu Cabelo Não É Ruim, né? Então, é aceito os dois, porque não tem como, né? Foi o que marcou. Ok. E como foi, depois você saber pela mídia que o seu texto foi utilizado como um instrumento de combate ao racismo? Você sabe que eu fiquei muito surpreso porque a gente escreve, então a gente acaba julgando muito aquilo que a gente escreve mesmo, comparando. E quando eu escrevi, eu não achei um grande poema. Sabe, eu achei que eu tinha coisas muito melhores. Então, quando eu filmei e coloquei nas redes sociais, e também, né, o momento acabou influenciando muito, porque era a Semana da Consciência Negra.
novembro. Então, quando eu coloquei, teve essa repercussão tão grande, eu confesso que eu me assustei, porque eu publiquei, né? Eu publiquei de manhã, se eu não me engano, e aí eu fui trabalhar, e aí quando eu cheguei no trabalho, tinha 10 mil visualizações. Aí eu falei, pera, como assim 10 mil? Aí eu fiquei enlouquecido, 10 mil visualizações, fui trabalhar, e naquele dia eu não consegui trabalhar direito, né? E aí no fim do dia já tinha quase 500 mil. Eu falei, meu Deus, de 10 a 500 mil. E aí ele foi replicado em grupos de WhatsApp, em outras páginas. Então, além da minha própria página, em que ele consta lá com 1 milhão e pouco de visualizações, ele também tem centenas de milhares de visualizações em outras páginas. Então, assim, eu confesso que eu demorei muito a entender o que estava acontecendo, mas eu fiquei muito feliz com algumas mensagens, até para você ter uma ideia, isso já deve ter uns 3, 4 anos, uns 4 anos, e até hoje eu ainda não consegui responder todas as mensagens que eu recebi. De vez em quando eu respondo mensagem de 4 anos atrás, porque não dá tempo. Não tem como, foram milhares de mensagens mesmo, e sem hipérbole. E aí, algumas das primeiras mensagens que eu li foi de uma mãe dizendo que a filha dela, de 10 anos, disse que não ia mais alisar o cabelo, porque o cabelo dela não era ruim. E aí aquilo me comoveu de uma forma, eu falei, caramba. Aí a mãe virou, o que eu faço agora? Eu falei, agora você não alisa mais, né? Agora você mostra para ela que o cabelo dela pode sim. Depois a entrada dele na escola, então, vez em quando eu recebo fotos, eu recebo vídeos do poema sendo trabalhado em escolas do Brasil inteiro, e essa notícia dessa moça, que depois eu tive a oportunidade de conversar com ela na universidade, né, que foi algo que de fato foi uma coisa terrível, que teve uma repercussão nacional. Eu falei, caramba, acho que ele chegou aonde eu não imaginava que ele ia chegar. E a força da poesia, a força da arte é isso, né? A arte, ela não tem que ser combativa, mas ela pode ser. E eu acho que esse é o grande bacana, a diferença do ter que ser e o poder ser. A minha poesia, ela não tem que ser nada que não seja poesia, mas ela pode ser tudo que eu quero que ela seja. Então, assim, eu não sei, ainda hoje eu não sei explicar o que foi esse poema, a sensação que eu tenho, mas é uma mistura de felicidade com êxtase e ainda, de vez em quando, descrença. Parece que não é real. Você falou que a sua poesia tem que ser poesia. E em algum lugar você disse que poesia é o ponto mais alto da linguagem. Você pode desenvolver isso para a gente? Bom, eu acho que a poesia, a gente pode pensá-la num ponto mais alto, porque na poesia cabe o incabível. E a gente vai ter alguns pensadores, aqui eu vou tentar ser o mais simples possível para não ficar falando de teoria, mas a gente tem um pensador da língua portuguesa que ele vai dizer que a língua é fascista, porque ela obriga a dizer. A língua é fascista. E a poesia, ela corrompe esse fascismo da língua. Porque a poesia, às vezes, ela diz sem dizer, né? A entrelinha, a capacidade de dizer, e aí a gente pode pensar naquela música do Gilberto Gil, né? Que cabe tudo num poema, né? Me esqueci um pouco agora da letra, mas que tudo cabe num poema, na lata do poema tudo cabe, tudo é possível. Então, a poesia é esse lugar que é possível. E aí, referência do conto de Drummond, que é de um menino que ele chega em casa falando para a mãe que ele encontrou um pedaço da lua no chão e ele comeu e tinha gosto de queijo, e a mãe fala para ele parar de doideira. Depois ele fala para a mãe que todas as borboletas do mundo vieram visitá-lo, e ela fala, menino, vou te levar ao médico, e ela leva ele ao médico, o médico olha para ela e fala, seu filho é um caso de poesia. Então, eu vejo a poesia como esse ponto mais alto da linguagem, porque tudo tem limite. Como assim tudo tem limite? Quando a gente não entende uma frase, a gente vai pela sintaxe dela. Vamos procurar o sujeito, o objeto, beleza, aí a gente tenta ali. Mas às vezes não é o suficiente. Aí a gente vai para a semântica. Qual o significado que isso tem? Mas às vezes nem a semântica é o suficiente, a gente vai para o discurso. Quem foi que disse isso? Né? Aí a gente tenta encontrar ali no discurso. E não é, e nunca é o suficiente. Né? Então, quando a gente pega a poesia,
ela consegue fazer isso, né? A poesia, ela consegue corromper todo o fascismo da língua que nos obriga a dizer, porque a poesia, ela não é obrigada, ela só é. Então, eu vejo a poesia como o ponto mais alto da linguagem, porque discursos, contos e romances, nenhum deles, obviamente que a gente tem grandes romances que fogem um pouco da regra, mas nada consegue fazer o que a língua, principalmente a nossa língua, né, a língua portuguesa, faz. Então, eu vejo como isso, né? Dizer sem dizer, falar sem falar e chegar aonde ninguém chega. Porque o poeta, ele não diz coisas novas. Ele diz aquilo que todo mundo já sabe, mas de uma maneira diferente, né? Então, o poeta, ele não olha a flor diferente da maneira que eu olho, mas ele escreve a flor diferente da maneira que eu escrevo. Sei que às vezes usam palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Então, por isso que eu vejo a poesia como esse ponto mais alto da linguagem. Depois da poesia, é silêncio. Que definição bonita, que imagem... Aqui no Nordeste a gente diz, que imagem arretada, viu? Pois é. Veja, você tem uma experiência, você é um debutante, né? Eu acho que eu até utilizei essa palavra, né, na docência e tal, mas o que não impossibilita de você ter vivido experiências no sentido larrosiano, vamos dizer assim, né? Você poderia contar alguma experiência da sala de aula que você teve na escola com algum estudante porque você é um exemplo disso também. Gostaria de saber se você poderia, de repente, externar alguma história, alguma situação com a gente aqui. Eu acho que eu tive muitas grandes experiências, algumas que parecem mínimas, como a desse rapaz que eu comentei com você, mas que para mim aquilo teve uma grandeza muito grande porque eu percebi que a literatura chegou. Mas eu tenho uma experiência que não foi com uma turma minha, mas eu fui dar uma aula num presídio, né? Eu ainda nem era formado à época e eu fui convidado para dar uma aula de literatura para pessoas privadas de liberdade num presídio masculino de Campos dos Goytacazes, que é uma cidade vizinha minha. E nesse presídio masculino tem uma escola, né? E alguns dos presidiários, né? É voluntário, acredito que tenha uma questão de créditos de pena, estudam e me chamaram para dar uma aula nesse lugar. E aí eu cheio de preconceitos e foram 3 meses de negociação para eu conseguir entrar lá e uma série de restrições, não pode usar tal roupa, não pode usar tal cor. Eu tinha umas restrições de 6 cores de roupa, por exemplo, que não podia usar, né? Então, esse monte de coisas, e aí você é revistado 3 vezes, eles não fizeram uma revista mais constrangedora em mim, porque eles, né, sabiam que eu era um convidado e tal, mas você passa por aquilo, e essa experiência do presídio, inclusive tem um poema aqui que fala sobre isso, dessa minha experiência no presídio, e quando eu cheguei lá, com muito medo, apavorado, porque é um lugar assustador, o presídio é um lugar assustador, e o nosso encontro foi dentro de um vagão, e os presos, né, eles vinham até a mim, então eu ficava esperando no vagão, eles entravam vestidos de branco, cabeça baixa, mão para trás, não podia haver contato físico, a voz tinha um tom correto a se falar, então uma coisa muito bizarra, como se a gente estivesse lidando com animal. E aí, antes de continuar a experiência, eu vou ler o poema porque eu acho que ele ilustra muito bem, né, aquilo que eu vivi. O nome do poema é Presídio, e ele fala bem assim: eram homens, em sua mais extrema condição de animal. As grades exibiam os bichos que, enjaulados, emitiam sons sombrios. O odor de suor misturava-se ao cheiro de fezes e de comida estragada, tornando um espaço um perfeito chiqueiro.
Eram homens humilhados, imprensados em meio a tantos outros homens. Eram homens mais bicho que o bicho-homem da poesia de Manuel. Era bicho, meu Deus. Era homem, Deus meu. Era a mais triste cena que eu já pude presenciar. E aí, este lugar me assustou. E aí eu comecei a falar de poesia e eu levei para eles uma música do Emicida, né, que é Boa Esperança, a música que diz: por mais que você corra, irmão, para sua guerra eles não vão lixar. Esse é o X da questão, já viu ele chorar pela cor do orixá? E os camburão, o que são, negreiros a retraficar, favela, ainda é senzala, jão, bomba relógio prestes a estourar. E a intenção era falar de Castro Alves e o navio negreiro, mas eu comecei com Emicida. E aí eu percebi que eles ficaram mexidos. E quando tiveram oportunidade de perguntar, me falaram: isso é poema? Isso é poema. E aí, quando os agentes penitenciários saíram e eles ficaram só comigo e outros grupos de professores, eles me disseram a seguinte coisa: eu estava esperando um cara de 50 anos, branco e de terno. E à época eu tinha 19 anos, ou seja, ainda mais novo. Eu falei: por quê? Aí ele falou: porque a gente não está acostumado. Ele quis dizer, mas não disse, mas a gente não está acostumado a ver uma pessoa igual a gente, negra, que a maior parte esmagadora era negra, e jovem. Né? A gente não está acostumado a ver gente assim. Né? Mas ele disse assim, não de uma forma pejorativa, ele quis dizer assim igual a mim. E aí a gente começou a conversar naquela aula, começamos a falar de coisas que não estavam na pauta, e que inclusive nem poderiam ser faladas, seguindo o regulamento, nem deveriam ser faladas, ouvindo algumas experiências, né? E ali eu percebi que são seres humanos, né? São seres humanos e são pessoas que, obviamente, alguns cometeram crimes terríveis, né? A maior parte deles estava preso por questão com drogas, mas ali eu me encontrei com a minha humanidade, que é o que me faz ser humano. E aí, quando a gente fala, por exemplo, eu sou um grande defensor dos direitos humanos e um grande ativista dos direitos humanos, porque é justamente isso que me faz ser um ser humano. É quando eu olho para o outro, independentemente do que ele é e da falta de humanidade dele, eu entendo que ele é um ser humano. Então, eu acho que essa experiência, eu saí de lá, eles queriam as letras dos poemas e eu não podia deixar, porque não pode haver troca de nenhum tipo, nem papel, então não pude deixar com eles, não pude deixar nada, nem papel você pode deixar, nada disso. E aí eles ficaram, e eu sei que aquilo mexeu com eles. Pode ser que ao saírem de lá, alguns já devem ter saído, eles voltem para aquela vida, mas eu acho que esse foi um momento significativo na vida deles, e sem dúvidas, foi um momento muito significativo na minha vida, e que talvez tenha sido a minha maior experiência enquanto professor. Que coisa linda, Tiago. Parabéns, muito, muito emocionante, muito cativante, né? O modo como você conta, porque parece que a gente está ali, não é? A maneira como você vivenciou, experienciou, né? Aquela situação. Bem, você falou aí há pouco de favela, né, de periferia, e você tem todo, digamos, o estereótipo, né, desse sujeito, né, à margem da sociedade. Bom, você ficou conhecido, né, esse seu poema que a gente falou aí, poema Crespo, ele teve, até agora, mais de 1.300.000 visualizações. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, parece-me que foi, sobretudo, a partir dele que você ficou muito conhecido, não é? Na verdade, antes dele, eu já participava de festivais de poesias aqui na minha cidade, mas talvez essa projeção a nível nacional, talvez não, com toda certeza, a nível nacional, foi através do poema. Então, foi quando eu conheci
outros artistas, e quando eu recebi mensagens de outros poetas, gente que eu falava assim, meu Deus, essa pessoa me mandou uma mensagem, sabe? Alice, Você poderia... né? Quando eu penso, por exemplo, hoje eu tenho a Alice na minha rede social, eu fico pensando, gente, eu tenho Alice Ruiz nas minhas redes sociais, cara, eu fico, o que é isso? O que tá, sabe? Essas coisas, a própria Viviane Mosé. Então, quando a gente vê esse cenário, quando a gente vê, por exemplo, né, Alice Ruiz comprou meu livro, você fica, meu Deus, né? Como assim Alice comprou meu livro? Eu tive um amigo e que ele era conhecido da professora Heloísa Buarque de Holanda, e aí ele levou meu livro para ela, eu fiquei, caramba, Heloísa Buarque de Holanda está lendo meu livro. Então, ainda é difícil a gente lidar com isso e entender este lugar, né? Até porque o lugar da poesia, ele não é muito um lugar de cultura pop, né? Então, para muitas pessoas, quem é Alice Ruiz, né? Quem é? Eu não sei quem é Alice Ruiz. Muita gente não sabe quem é Alice. Muita gente não sabe quem é a Viviane Mosé, né? Muita gente não sabe. Então, mas para mim, eu que vivo esse universo, que sei da grandeza dessas pessoas, sei lá, é incrível. Tiago, a gente está, lamentavelmente, né? Porque tem que ter um fim aqui, um término, mas assim, quero ratificar aqui a alegria, né, dessa conversa inteligente, né, generosa, muito sábia, né, muito madura, muito consistente, né, a que você nos dá a oportunidade aqui, professores, coordenadores de biblioteca, né, então, assim, que coisa boa, né, e assim, mas eu preciso encerrar, né, mas antes eu preciso deixar aqui, veicular uma pergunta, não é? Para você. Ele começou e ele vai concluir com uma pergunta agora, que tem uma conexão com isso tudo que você acabou de falar agora. Oi, Tiago. Então, queria dizer para você que é um orgulho muito grande para mim, né? E acredito que para a cidade também. Lembro-me de quando o seu poema O Meu Cabelo Não É Ruim viralizou na internet e uma das emissoras locais convidou para uma entrevista e eu fiquei empolgado com isso e perguntei, quando eles vêm? Você disse, eles não vêm, eu teria de ir lá. Eu falei, caramba, se você tivesse feito uma coisa ruim, eles já estariam aqui te procurando, certo? Mas não tem problema, a gente vai, bota gasolina no nosso carro vermelhinho e vai até lá dar essa entrevista que é importante. E assim foi feito, né? Não foi difícil concluir que a mídia para as coisas ruins vem de graça, vem fácil. Para as coisas boas, precisa de investimento, né? Isso, para uma cidade, essa inversão de valores para uma cidade igual a nossa, é complicado, né? Porque é uma cidade cheia de riquezas, potencial cultural, né? E quando não se investe nas coisas boas, as coisas ruins sempre se sobressaem, né? Bom, e como você nunca me deu uma impressão sobre isso, eu queria aproveitar esse lugar que você já está, né, de âmbito nacional agora, para que você o faça. Você pode? Gigante, de fato, foi muito bacana ele relembrar isso, porque a gente, quando a gente teve, né, de ir na TV, e era numa cidade vizinha, e aí eu tinha que ir, porque eles falaram, tá, beleza, a gente quer entrevistar, mas você vem aqui. E aí eu me recordo muito que na época ele falou, mas se você tivesse matado alguém, eles viriam até você. Então, pensar em quanto as coisas, né, ruins, elas vendem muito mais. E aí o que eu penso isso não só para a minha cidade, que é uma cidade com um potencial artístico, cultural muito grande, mas para todo o país
E para nós, professores, como um todo, é pensar que a gente tem que divulgar as coisas boas porque elas existem, né? Às vezes a gente só ouve o discurso que a escola pública está horrível, né? Mas tem coisas boas, sabe? Eu acho que a gente tem que lutar pelas melhorias, tem sim. A gente tem que mostrar as nossas indignações, sim, mas a gente precisa mostrar as coisas boas, porque a gente tem que mostrar que a educação ainda é este lugar. Né, quando a gente tem um projeto, né, igual a esse que você faz, você mostra que a educação tem coisa boa. Né? A educação não é só sala quebrada, não é só aluno desinteressado, a educação também é esse aluno que vem aqui fazer uma pergunta, é esse aluno que está assistindo, é esse professor que está em meio, né, a uma pandemia, disponibilizando seu tempo e fazendo contato com pessoas para trazer. Então a educação é esse lugar. E a impressão que eu tenho disso é que a gente precisa começar a querer isso. Eu volto lá no início. A gente vive num sistema de capital. Se a gente começar a querer assistir coisas boas, a comprar coisas boas, elas vão surgir. Mas o problema é que a gente se apega à desgraça, né? Eu lembro que quando eu lancei o meu livro, não esse livro, um livreto, eu estava na capa de um jornal da cidade, e atrás do jornal, parece coisa de filme, né? Havia tido uma operação na cidade que prendeu um número grande de pessoas envolvidas com tráfico de drogas, Operação Apocalipse era o nome. E aí uma professora estava na sala da direção, eu estava lá fazendo alguma coisa que eu não me recordo, e aí ela estava vendo os ex-alunos dela que tinham sido presos na operação. Mas eu estava na capa porque era coisa boa. Então, quando a gente consegue olhar, né, para aquela flor que nasce no asfalto, pensando na metáfora de Drummond, aquela flor que às vezes é até feia, mas que ela nasce no asfalto e deixa de olhar só para o asfalto, eu acho que as coisas tendem a melhorar. Então, acho que é isso. A gente poderia encerrar, né, com essa beleza, né, bom, e celebrar, né, essa tarde que foi extremamente rica, mas eu gostaria de insistir, tem poesia ainda? Claro que tem. Eu vou tentar escolher alguma outra poesia que não seja combativa, senão a galera vai achar que eu só milito. E aí, Tiago, enquanto você procura aí, a gente encerra com a sua poesia, tá certo? E pedindo também para que você faça as suas considerações finais. Mas antes eu quero reler rapidamente aqui, quero ver algumas mensagens aqui no YouTube, no chat. Nós temos a presença de muita gente aqui, a querida vice-gestora, né, Liliane Feitosa está aqui, Francilene, a professora Cátia Cunha, tem a professora Cíntia também, Janaína Aguiar, Kailane, Judas Tadeu Gomes, Oliveira Som, saudades Erem, Dom Vital e demais participantes. Oliveira Som é o Mavilson Oliveira, coordenador de biblioteca, foi o que fez a pergunta a você. Bacana. Temos aqui também o jornal Registro Cultural de São Fidélis, olha, tem um pessoal aqui do Rio de Janeiro que está acompanhando aqui. É o Geraldo que está por aí. Coisa boa. Presença marcante aqui, a Miriam Petriboa, a professora Ana Rita, né, Ana Albuquerque, Cássio Santos, o professor Cássio Santos, a Clara Amorim, que também fez a pergunta, o Mavilson diz maravilhoso poema, né? Tem a Patrícia Virna aqui, parabéns. Patrícia, obrigado aí, né, pela tua participação. A Lenice Lima, lindo poema, parabéns. Tiago, pelas suas contribuições e reflexões sobre a influência da leitura na nossa vida. E aí ela acrescenta aqui, parabéns ao coordenador da Biblioteca Dom Vital por esse projeto. Querido, obrigado, sem vocês, sem a participação dos estudantes, esse momento aqui não se realiza, porque não basta só alguém que, de repente, tenha o desejo de materializar e tenha o escritor para falar, se a gente não tem uma audiência, se a gente não tem alguém interessado em estabelecer aqui uma comunicação, né? Em efetivar, de fato, uma aprendizagem
A Rosângela Dias, muito bem feitas as colocações sobre a imitação ao que fazem nos Estados Unidos, Vidas Negras Importam, né? As Lágrimas, etc. E Flávia Pires, né? Nossa colaboradora também, né? Nosso apoio pedagógico. Parabéns, Tiago, seu poema traduz a realidade do preconceito do dia a dia. O Geraldo colocou, caramba, não sei como fazer para colocar as mãozinhas aplaudindo, mas saibam que a vontade é essa. Geraldo é gigante, ele é gigante. Cássio Santos, pois não, pode falar. Aproveitando a presença dele, depois que eu comecei a trabalhar, né, com ele, a gente criou um laço de amizade até hoje, e aproveitando para mandar um grande abraço para ele e para a esposa dele, porque a gente tinha uma curiosidade muito grande que a gente ensaiava para as poesias na cozinha da esposa dele, né? Então ela estava lá cozinhando e a gente na cozinha da casa dele falando poesia, né? Então ela sempre com um sorriso muito grande, com uma alegria muito grande, com uma satisfação muito grande de ter a gente. Então essas pessoas que não foram meus professores na escola formal, mas que sem dúvida me ensinaram muito sobre poesia, mas principalmente sobre vida. Então eu deixo aqui o meu abraço ao Geraldo, a Euclimária, e espero que essa pandemia passe para em breve nós estarmos na cozinha tocando violão e falando poesia. Coisa boa. Ainda continuando, né, porque a participação aqui é bem legal. Parabéns, Marcelo, o Cássio, né, professor Cássio, pelo trabalho realizado. E, Tiago, você é um show, viu? A professora Socorro Vieira, que significativo, Tiago, muita humanidade poética. A Helena Borba, parabéns. Francilene Lima, belo poema. A Lenice Lima fala que o Ariano Suassuna trouxe Jesus negro no Alto da Compadecida, Tiago, quando a gente estava falando sobre o Cristo, né? Quando você falou sobre o Cristo, fez todo um retrospecto histórico muito, muito bacana, né? Um trabalho arqueológico. E Ana Albuquerque, que prazer participar deste momento e aprender com um escritor tão jovem, tão inteligente, tão coerente, tão sensível. Parabéns, Tiago, pelo seu lindo trabalho. Parabéns, Marcelo, por nos proporcionar. Gratidão, Ana. Lenice coloca aqui também, poema Crespo, meu cabelo não é ruim, o poema nosso de cada dia nos dá hoje. Afinal, qual é o título registrado? Desculpe porque não consegui entender. Obrigada, Marcelo. Então, como ele já havia dito, é poema Crespo, mas ele tem um nome social, que se notabilizou, que é o poema nosso, que o meu cabelo não é ruim. Tá? E o poema nosso de cada dia nos dá hoje é um livro, é o título de um livro, não é isso? Isso, exato. Ou é o título de um poema que dá título ao livro? Não, o poema é o título do livro mesmo. Ok. Nós temos aqui a Helena Borba, sucesso sempre, Tiago, muita coerência em sua arte. Aí a Socorro diz, que experiência rica, e você tão jovem. Bom, eram essas as considerações, né, essas participações que nós temos aqui no chat, Tiago. E para a gente encerrar, eu devolvo a palavra a você, para você fazer suas considerações finais e encerrar com o poema que você escolheu aí para a gente. Gratidão mais uma vez. Bom, eu vou fazer o poema primeiro, depois eu faço as considerações finais, pode ser? Sim. Porque vou trazer um poema sobre amor também, né? Porque vai ficar parecendo esse poeta só milita, né? Esse poeta não aprendeu a amar. E aí tem esse poema que é muito interessante, que os meus poemas de maiores repercussões são aqueles que eu acho que são simples, né? Então, isso é bacana para a gente ver a riqueza na simplicidade. Eu tenho um poema chamado Advérbio de Intensidade, que ele diz bem assim: você era o meu advérbio de intensidade. Você era quem tinha a função de modificar os meus verbos, mas você não modificou o verbo amar e não me amou. Eu amo, tu não cabes em minha conjugação. Por isso eu nunca aprendi gramática. Por isso você nunca fazia as lições de casa. Eu amava. Você sempre preferiu os números. Bom, dizer que foi um grande prazer estar com você e com vocês. É sempre bom falar de poesia e falar de literatura, então é sempre um prazer. Vou acompanhar as próximas conversas, acompanhar e te parabenizar, né, pelo projeto, você, os seus alunos, a sua escola,
e dizer que esse é o caminho e essa é a principal função da escola. Nesses momentos de pandemia, talvez os nossos alunos não aprendam análise sintática esse ano, mas se eles aprenderem o sentimento, a compaixão e a importância do que é o ser dentro da poesia, eu acho que a escola já fez a sua parte, sem dúvidas. Gramática a gente descobre em outro momento. Então foi muito bom estar com vocês e até logo. Coisa boa, parabéns, muito obrigado, Tiago. E avisar, não é, a todos que se inscrevam no nosso canal no YouTube, que sigam a nossa página no Facebook, sigam o nosso perfil no Instagram, porque sempre, né, temos aí uma novidade. Próxima semana a gente desembarca no Ceará, não é? E vamos falar sobre poesia. Né? Uma grande voz nos aguarda, e é isso. Até a próxima semana. Até.